Tá me visualizando bem? Consegue? Sim, só precisa subir mais teu rosto aí. Agora. Bom, eu quero agradecer a cada um dos presentes que está acompanhando essa live, hoje nós vamos conversar um tema muito relevante para o meio forense, que é o julgamento, a homologação de um acordo entre as unidades federadas e a União na ADO 25, recentemente em maio de 2020, precisamente no dia 20 de maio de 2020, e convidei para participar aqui no nosso Instagram do João Alho Neto, que é meu primo e que é o mais importante, é mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, tendo defendido recentemente a sua dissertação de mestrado. E eu aproveito o ensejo para te parabenizar, João, pelo trabalho. Eu já te falei isso pessoalmente, por WhatsApp, melhor dizendo, que em época de pandemia esse pessoalmente é muito relativo, né? Mas quero te parabenizar pela tua conquista e dizer que eu fiquei muito feliz, né, pelo teu êxito, já que nós moramos juntos durante 4 anos, lá no teu início ainda, como acadêmico da UFPA, e eu já tentando a vida de concurseiro, tentando lograr êxito em concursos, e o que me deixa muito feliz pela tua conquista. Eu gostaria que tu iniciasse falando um pouco desse tema, a contextualização da ADO 25 e o acordo que foi celebrado recentemente. Pedro, em primeiro lugar, queria agradecer o teu convite de estar participando aqui no teu canal sobre um debate que é muito importante, não só para aqueles que estudam direito tributário, mas sobretudo para aqueles que são paraenses, para as pessoas que são naturais do estado do Pará e também naturais de outros estados que têm como vocação as atividades de exportação, tanto de produtos primários quanto de produtos industriais semi-elaborados. Então, eu queria agradecer muito o teu convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui participando dessa live no teu canal e queria desejar muito sucesso para o teu canal, eu já já tive a oportunidade de participar de um outro conteúdo, anteriormente foi produzido para o YouTube e agora aqui nessa live. Então, muito obrigado pelo convite e também queria te agradecer pelas felicitações da aprovação no mestrado, que realmente é muito suado, mas deu certo no final, graças a Deus. Bom, falando sobre especificamente o tema que a gente tinha combinado de falar hoje, que é sobre esse acordo, né, que foi promovido em sede do Supremo Tribunal Federal, ou seja, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que é um acordo que inclui não apenas o Estado do Pará, que foi quem ajuizou a ação, a ADO 25, mas também todos os outros estados da Federação e o Distrito Federal e ainda a União Federal. Então, esse acordo ele é um acordo muitíssimo importante para o Brasil a nível de federação. Então, nós estamos falando de algo que promove a nossa federação, que promove o nosso pacto federativo. Por isso a importância da gente falar desse acordo. Mas, sobre o que esse acordo versa, qual é o impacto que ele tem para o estado do Pará, para outros estados, o que ele muda efetivamente na vida desses entes federados. Bom, antes da gente responder essa pergunta de forma mais objetiva, a gente precisa contextualizar sobre a matéria. Então, de modo bastante geral, eu diria que esse acordo ele versa sobre ICMS. Então, o ICMS ele é um imposto
é uma sigla que significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e também sobre a prestação de alguns serviços, incide o ICMS. Ele é um imposto que é de competência dos estados e do Distrito Federal. E esse tributo ele tem um forte apelo arrecadatório. Então, ele compõe a base de arrecadação dos estados e do Distrito Federal de uma forma bastante importante. Então, ele é um tributo muito importante para os entes federados. E a nossa Constituição, lá em 1988, ainda de maneira originária, estabeleceu que o ICMS, esse tributo que é de competência dos estados e do Distrito Federal, ele não deveria incidir sobre as operações de exportação. Então, dizia a nossa Constituição de forma expressa o seguinte, que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui sobre essa disposição constitucional? De que ela estabelece uma lógica de funcionamento do nosso ICMS. O ICMS, se a gente for estudar política fiscal, como é que são formulados os tributos, como é que eles são sistematizados, a gente vai descobrir que o ICMS ele tem como inspiração um imposto que é bastante comum em outros lugares do planeta, em outros países, que é o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O ICMS nada mais é do que uma espécie de IVA, de um imposto sobre valor agregado. E um dos mandamentos que regem esse tipo de tributação é o princípio do destino. Isso quer dizer o quê? Que a tributação ela sempre tem que se dar para onde eu estou enviando aquela mercadoria. No caso das operações que envolvem exportação, no caso, seriam os países para onde eu estou enviando aquela mercadoria. Então, não faz sentido, dentro de uma lógica comercial, que eu onere a minha mercadoria, eu, Brasil, em detrimento de uma participação, em detrimento dos demais produtos que compõem o cenário internacional. Então, num ambiente de competitividade internacional, faz sentido que os países desonerem os seus produtos que estão destinados à exportação, porque assim eles tornam esses produtos mais competitivos no cenário internacional. E todos nós sabemos que uma dos principais componentes dos valores das mercadorias são os tributos que incidem sobre essas mercadorias. Então, uma forma de desonerar e de tornar esse produto mais competitivo no cenário internacional é a desoneração tributária. E é isso que a nossa Constituição previu no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da nossa Constituição, a linha A, mais especificamente, dizendo que quando eu enviar uma mercadoria, e a Constituição estabeleceu isso, quando eu enviar essa mercadoria, esse produto industrializado para o exterior, não incidirá o ICMS que os estados teriam direito de cobrar caso essa disposição não tivesse na nossa Constituição. Teriam direito de cobrar porque faz parte da materialidade do ICMS toda a transação, toda a transferência jurídica de uma mercadoria, ou seja, de um objeto que está sujeito à mercância. Então, exemplificadamente, se o Brasil industrializasse, por exemplo, um carro, ao enviar esse carro para o exterior, se ele vendesse esse carro, por exemplo, para a Argentina, se não houvesse essa disposição, caberia a incidência do ICMS sobre essa transação. No entanto, a Constituição já resguardou desde a sua promulgação em 88, o próprio Constituinte originário, resguardou essas situações da incidência do tributo. Por isso que se diz que há uma imunidade constitucional. No entanto, é importante que se diga que essa imunidade constitucional ela não está fundamentada num benefício fiscal, efetivamente, numa ideia de incentivo de um determinado setor ou de outro, mas sim na própria lógica
na própria sistemática de um imposto como o ICMS, que é o Imposto sobre Valor Agregado, no qual eu sempre desloco a carga tributária para o lugar de destino, sempre com o intuito de onerar o consumidor final, porque é ele que é o que nós chamamos de contribuinte de fato do tributo. Muito embora as empresas sejam responsáveis pelo recolhimento desse tributo ao longo da cadeia, quem se quer onerar é o contribuinte de fato, porque é ele que está demonstrando a sua capacidade em contribuir para o Estado ao realizar aquele ato de consumo. Então, aquela pessoa que está no exemplo que eu citei, lá na Argentina, que comprou aquele carro, é ele quem tem capacidade para custear o Estado, para contribuir com os custos do Estado por meio do seu tributo, e ele demonstra essa capacidade contributiva justamente na aquisição de um bem material, que no nosso exemplo é o carro. Então, a lógica do ICMS, como eu disse, ela segue a lógica de um IVA. Tentou-se copiar esse modelo para o Brasil. E uma das regras, um dos mandamentos que se tem a respeito de IVA no mundo inteiro, que é o que acontece na grande maioria dos países, com raríssimas exceções, é o que acontece, por exemplo, em toda a Europa, é essa lógica de deslocar daquela então o nosso ICMS ele segue essa lógica também, que foi contemplada aqui do parágrafo 2º do 155, inciso 10. Pois bem, no entanto, vocês devem logo se perguntar: se eu estou desonerando as exportações, se a nossa Constituição prevê que essas exportações serão desoneradas, isso obviamente gera um impacto na arrecadação dos estados que teriam direito a esse tributo, ou seja, dos estados exportadores. E esse pensamento está correto. De fato, ao desonerar as exportações, os estados que dão saída desses produtos, né, que são enviados para o exterior, eles sofrem uma perda arrecadatória, de fato. No entanto, como eu já expliquei, visa-se dar mais competitividade ao produto brasileiro no cenário internacional, por isso há essa desoneração. E, de outro lado, também é importante para que o Brasil consiga atingir as suas metas de balança comercial, né? Mantendo-se uma balança comercial positiva e não em detrimento de uma balança comercial negativa. Então, existem objetivos que o Estado quer cumprir com essas disposições. Não há, portanto, o que muita gente confunde, uma crueldade por parte do Estado brasileiro para com esses estados exportadores. Não é. Essa é uma lógica que se dá em todo o mundo, em todos os países que adotam esse tipo de tributação. Não há que se falar numa particularidade brasileira. O que é particular ao Brasil é que a nossa Constituição ela foi alterada em 2003 com a emenda constitucional número 42, que estabeleceu uma compensação. Então, dado que essa desoneração ela ocorreria e que isso impactaria a arrecadação desses estados exportadores, o constituinte derivado, não mais originário, o derivado, por meio de uma emenda constitucional, estabeleceu lá no artigo 91 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que que a União deveria entregar aos estados e ao Distrito Federal determinados valores que corresponderiam a uma compensação dessa perda de arrecadação dos estados e do Distrito Federal. E que a forma, os critérios pelos quais essa compensação se daria, seria por meio de uma lei complementar.
Pois bem, essa lei complementar que fala o artigo 91 do ADCT nunca foi elaborada pelo Congresso Nacional, e isso se dá até hoje. Até hoje a gente não há essa lei complementar que a Constituição determinou que o Congresso Nacional elaborasse. E a emenda constitucional é de 2003, então a gente tem aí, esse ano, completam-se 17 anos que essa emenda constitucional foi feita. E, com base nessa omissão do Congresso Nacional, o Estado do Pará, em 2003, de forma bastante vanguardista e tentando resguardar os direitos que foram atribuídos pela emenda constitucional ao nosso Estado e aos outros estados também, e tentando também, de certa forma, equalizar a arrecadação com outros estados que não são tão exportadores como o nosso, ajuizou do Supremo Tribunal Federal uma ADO, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que o Supremo Tribunal Federal declarasse que há uma inconstitucionalidade pelo fato de o Congresso Nacional ter sido omisso em não regular a matéria que a Constituição mandou ele regular. E em 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado do Pará tinha razão e declarou que havia de fato essa inconstitucionalidade por omissão pela não elaboração desta lei complementar que o artigo 91 faz referência. No entanto, de 2016 até 2020, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado essa omissão e tenha mandado que o Congresso Nacional legislasse sobre a matéria, inclusive dando prazo e dizendo que se o prazo não fosse cumprido, seria obrigação do TCU determinar a forma como esses recursos deveriam ser repassados da União para os estados e para o Distrito Federal. Embora tudo isso tivesse sido contemplado na decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal, ocorre que os órgãos continuaram desrespeitando o Supremo, e o Supremo, de modo a não evitar, imagino eu, um ambiente de muito entrechoque federativo entre a União, os estados, o Congresso, o TCU, ele ia sucessivamente adiando esse prazo para que fosse elaborada essa lei. Até que, no final de 2019, e que culminou agora em 2020 com a celebração do acordo, vislumbrou-se uma saída por meio de que as partes chegassem a um acordo sobre esses valores, de como eles seriam compensados. É importante que se diga que lá em 2016, a decisão do Supremo, ela estabeleceu que não haveria um direito adquirido dos estados a ter uma compensação sobre o passado. Então, a lei que o Supremo mandou o Congresso fazer deveria ser prospectiva, deveria se reportar ao futuro, aos valores a serem compensados no futuro. Então, o acordo que foi firmado, ele dá conta do momento da fixação do acordo, que é 2020, até 2037. Então, durante esse período de 17 anos, haverá uma compensação dos valores, desses valores, de modo a acertar esse descompasso que foi criado com essa desoneração das exportações. E por que se diz que isso tem relação com a Lei Candir? Porque, conforme eu li para vocês, logo no começo da minha exposição, originariamente, a Constituição ela dizia que não incidia o ICMS sobre as operações que destinem ao exterior produtos industrializados. No entanto, quando a Lei Candir, que é uma lei complementar, que foi elaborada pelo Congresso Nacional, que foi promulgada em 96, e que serve justamente para regular normas gerais do ICMS a serem respeitadas por todos os estados e pelo Distrito Federal, quando essa lei foi editada, ela veio com uma redação que, a princípio, parece ser diferente daquela
que foi estabelecida pela Constituição de forma originária. Se a gente for pegar o artigo 32, inciso 1 da Lei Candir, ela não vai dizer que a desoneração ela se dá apenas sobre os produtos industrializados. Ela tem uma outra redação. Ela diz que o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias. E ainda diz, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados. Ou seja, ela foi mais ampla do que a Constituição. Ela abrangeu o âmbito de aplicação daquela imunidade constitucional. Daí se ter, desde a promulgação da Lei Candir, desde 96, um embate entre a União, entre o Congresso Nacional, a União, e os estados, os entes federados subnacionais, que são os órgãos, que são os entes que são competentes para recolhimento e administração do ICMS, para a qual esses recursos são destinados. Porque houve uma restrição ainda mais na arrecadação desses entes. Uma parcela maior de mercadorias deixou de incidir o ICMS. Portanto, houve um impacto na arrecadação desses entes federados. Só que, conforme eu já falei para vocês, a emenda constitucional de 2003, ela tanto alterou a disposição constitucional para, de certa forma, convalidar aquilo que foi determinado pela Lei Candir, quanto determinou que que houvesse uma compensação por parte da União para os estados e para o Distrito Federal desses valores que eles abriram mão na Constituição de 88. Em detrimento, ou melhor dizendo, em prol, Pedro, de uma federação mais forte, né? De uma federação em prol do Brasil, em prol da República Federativa do Brasil. Porque, com isso, os produtos de todos os estados e do Distrito Federal ganham competitividade lá fora. E também com isso, o Brasil, de modo geral, tem a sua balança comercial positiva, porque incentiva que mais exportações sejam feitas. E o acordo, ele ganha importância justamente porque ele está calcado no Pacto Federativo. Ele é uma forma de finalizar com uma disputa de décadas entre a União e os estados, é uma forma de compensar os estados pelas perdas arrecadatórias que sofreram e, portanto, de dar mais harmonia à nossa federação, que é muito importante, é um passo bastante importante na nossa maturidade federativa, da relação dos estados para com os estados e dos estados para com a União. Certo. Só a título de complementação, eu acho que fica bem claro nessa DO 25 e será objeto de estudo durante muito tempo, porque vários institutos jurídicos, não só de direito tributário, foram enfrentados nesse acordo, essa homologação do acordo por meio de um acordo do Supremo Tribunal Federal. Um deles, como tu bem falaste, João, é a questão da federação, o princípio da cooperação federativa. Então, isso ficou bem sedimentado, bem exposto, não só na participação, na participação do advogado-geral da União, como representante judicial máximo da União Federal, quando por diversas vezes essa expressão de diálogo institucional, de pacto federativo, de cooperação entre os entes, foi salientado. Eu até sugiro para quem quiser assistir a sustentação oral, é muito curta, 6 minutos apenas no YouTube, está publicado no canal da AGU, no YouTube, e é bem interessante esse ponto que foi levantado. E essa tensão que existe entre os estados, e aí isso tu podes até falar melhor do que eu, ela foi gerada a partir do advento da Lei Candir
pelo fato de muitos dos estados, para não dizer todos, passaram a entender esse dispositivo da Lei Candir como, na verdade, uma isenção tributária estabelecida pela União com relação a um imposto estadual. Então, o que a Constituição não permite. A Constituição ela proíbe essa previsão legal que estabelece isenções de entes que não são os titulares daquele tributo. Então, essa tensão ela surge daí, por isso que é muito, se você for ler o acórdão, ele estipula esse termo inicial como gerador da tensão entre os entes. E, apenas para complementar, foi estabelecido que a União repassará ao longo desses 17 anos 65 bilhões, salvo engano, João, de reais, sendo 58 bilhões de maneira parcelada e os outros 8 bilhões a partir do momento que ocorram os leilões de pré-sal. Agora me fugiu os blocos que seriam vendidos até mesmo esse ano de 2020. E é importante ressaltar também nessa DO que esse acordo foi homologado no penúltimo dia de prazo para que se expirasse. De prorrogação, né? Porque o Supremo, como tu bem falaste, ele concedeu um prazo, a União requereu a prorrogação, foi concedido em parte, e depois os entes, as unidades federadas e a União conciliaram, e essa conciliação ela foi unânime, houve um acordo unânime entre os 27 estados e a União. E é muito bom ressaltar, eu sempre gosto de falar isso, que a União ela é um componente da federação. Ela é o ente federal da Federação Brasileira. Como tu bem falaste, o Brasil é a República Federativa do Brasil. União, o ente federal, os estados e os municípios. E é bom falar de municípios, só para concluir aqui o meu debate, a minha parte, e aí te devolver a palavra para as considerações finais. Os municípios também foram beneficiados com esse acordo, porque eles terão assegurados a parte da arrecadação, parte da compensação a ser paga, um montante de 25%, já que o município é titular de 25% de todos os recursos advindos da arrecadação do ICMS. Então, eles foram assegurados desse acordo os repasses. E, por fim, é importante também ressaltar que no próprio acórdão ficou estabelecido elogios a dois ministros de Estado da União, o advogado-geral da União e o excelentíssimo ministro da Economia. E também houve uma menção ao Estado do Pará, à Procuradoria do Estado do Pará e ao governo do Estado do Pará. Isso é bom frisar, porque consta, está publicado o acordo dessa maneira. O voto, né, do ministro. Exatamente. João, as tuas considerações finais, já te agradecendo por tudo, tá? Pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Pedir desculpa a quem está nos assistindo, os comentários eles estão desativados, por uma razão simples, não para mitigar a participação dos senhores e das senhoras, mas porque nós iremos publicar esse vídeo no canal do YouTube, no Dose Jurídica, e para não ficar, né, com várias notificações, e para outras pessoas poderem assistir também lá no canal Dose Jurídica, que eu já convido os senhores e as senhoras, o link está na descrição, na bio que chama, né, a descrição do canal, e também convidando para a inscrição no Instagram do Dose Jurídica, que foi criado hoje. Perdão, eu não lembro bem exatamente o nome do canal. Dose Jurídica STM, né? STM, né? Foi criado hoje, então, mas fica o convite. Tá, João, suas considerações finais. Pedro, acho que tu destrinchaste. Acho que falhou, acho que eu vou.
essa tensão federativa se deu porque a Lei Candir, por isso que se impõe muito essa carga pejorativa em cima da Lei Candir, de que a culpa foi da Lei Candir, porque a Lei Candir, ela, como eu falei, ela ampliou o âmbito de desoneração que a Constituição tinha definido. Então, a Constituição tinha falado só produtos industrializados. A Lei Candir disse que produtos primários, mercadorias primárias, como é o nosso caso, o nosso exemplo aqui, é bastante característico do estado do Pará, os minérios, e os produtos semi-elaborados, que também são, às vezes, alguns derivados do minério, que o estado do Pará também exporta bastante. Então, e o que a Constituição tinha previsto era só produtos industrializados, ou seja, são produtos já acabados. E a Lei Candir, ela aumentou o escopo de desoneração. Por isso que se diz que houve uma isenção heterônoma. Porque o que é a isenção heterônoma? É quando há uma isenção criada por um ente imposto ao outro ente que não tem imposto por um ente que não tem competência sobre aquele tributo para o ente que tem a competência daquele tributo. No caso aqui, o que se teve foi uma isenção criada pelo Congresso Nacional, que a gente pode entender pela União, para os entes federados, para os estados do Distrito Federal, que são competentes para a cobrança do ICMS. Isso gerou esse alargamento também da base de isenção e gerou um problema de guerra fiscal, porque esses entes que foram bastante prejudicados, que são os exportadores de produtos primários e semi-elaborados, como é o caso do estado do Pará, tiveram sua arrecadação de forma bastante acentuada, diminuída de forma bastante acentuada. Isso deu pouca margem de manobra para o estado do Pará comprometer a arrecadação dele, por exemplo, para incentivar outras áreas, outras indústrias, outros tipos de negócios no estado do Pará. Em detrimento de outros estados que não são tão exportadores e que mantiveram a sua arrecadação em níveis mais consistentes, pelo fato de não aplicar tanto essa desoneração para eles, que puderam ter mais margens de manobra com a sua arrecadação, diminuindo, por exemplo, dando incentivos fiscais para que uma infinidade de negócios se instalassem lá, dinamizando a economia deles. O estado do Pará também perdeu em relação a isso, por isso que se diz que também há uma guerra fiscal entre os estados, não só do estado com a União Federal. É importante também a tua menção ao estado do Pará, que é feita no voto homologatório do ministro relator, o ministro Gilmar Mendes. É feita menção expressa ao governador do estado do Pará, porque foi o Pará que ajuizou essa ação, vendo-se bastante prejudicado por isso. Se nós formos ver, aqui eu separei alguns dados bastante elucidativos, se a gente for ver a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, ela elaborou cálculos sobre esse prejuízo do Estado do Pará, que dão conta de que todos os estados da federação perderam, desde a promulgação da Lei Candir até hoje, deixaram de arrecadar, cerca de 270 bilhões de reais entre 97 e 2016. O cálculo vai até 2016. Isso é um valor bastante expressivo para um estado, por exemplo, como o Pará. Se a gente for ver a parte que cabe ao Pará aqui, é um valor bastante expressivo. A FAPESP diz que seria aquilo que o Pará deixou de arrecadar, daria mais ou menos cerca de 3 bilhões de reais por ano durante esse período. Se a gente for pensar o que é 3 bilhões de reais no orçamento do estado do Pará em um ano, é bastante coisa, dado que ele recebe um pouco mais do que isso, por exemplo, de FPE por ano, de Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, ele poderia quase que duplicar o orçamento dele
num determinado ano. Então, são valores bastante expressivos. O acordo que se chegou, como tu bem falaste, foi de 65 bilhões de reais, não só para o estado do Pará, a ser dividido por todos os estados, num período que vai de 2020 até 2037. Não é o melhor dos mundos, os estados claramente fizeram uma concessão, e essa concessão ela se dá num apelo bastante forte da União de se colocar primeiro como um dos entes federados. A União ela não está acima de ninguém, e a União deixou bem clara para os estados as suas limitações orçamentárias. Embora ela seja um ente federado bastante importante, que tenha uma arrecadação expressiva, que aumentou consideravelmente nos últimos tempos e que, se a gente for comparar com a dos estados, cresceu proporcionalmente mais do que a dos estados, que vem perdendo a arrecadação ao longo do tempo, ela demonstrou que ela também tem limites orçamentários. E esses limites, o respeito a esses limites orçamentários, também faz parte de uma consideração maior do nosso pacto federativo. Porque deixar que a União quebre em detrimento de uma saúde financeira dos estados também é ruim. Os estados também não devem querer isso. Não é um jogo de ganha-ganha, é um jogo que ambas as partes terão que fazer concessões, como em todo acordo que se tem no âmbito judicial. O acordo parte dessa premissa de concessão mútua, né? Então, os estados concederam uma parte do. Em troca, a União se comprometeu a dar andamento na matéria e a pagar esses valores de 65 bilhões. É importante que se diga que, para que esses valores sejam pagos, a União se comprometeu em, no prazo de 60 dias, enviar um projeto de lei complementar para o Congresso Nacional e também se comprometeu a enviar uma PEC que vai mudar a forma de distribuição daqueles leilões lá que tu mencionaste. Certo. João, recursos advindos desses leilões vão ser utilizados para pagamento de parte desses valores também. João, eu acabei encontrando aqui, os dois leilões mencionados no acordo, eles são dos blocos de Acho que está falhando, mas esperar estabilizar aqui. Estabilizou? Estabilizou, João? João? Acho que voltou agora. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só para complementar, os dois blocos previstos para leilão são de Atapu e Sépia. Isso. E desse leilão, parte do rendimento, os 8 bilhões, serão pagos também como forma de compensação. É bom lembrar o seguinte, sobre esse ponto que tu mencionaste da perda calculada de 270 bilhões. 270 bilhões de reais. É importante ressaltar o seguinte, esse valor pago de 65 bilhões, ele necessariamente não vai nunca compensar esse valor atribuído de 270 bilhões por dois motivos, na minha opinião jurídica, que são os seguintes, são fortes em duas balizas. A primeira é que essa imunidade tributária, ela foi estabelecida por vontade do Poder Constituinte originário. Então, ela é uma norma originária da Constituição Federal, atribuída à Federação. Não à União, especificamente, ou não aos Estados, à Federação Brasileira. Então, o Constituinte originário previu exatamente essa imunidade para a Federação, para a República Federativa do Brasil, por todas as razões que tu bem pontuaste.
de valorização do produto nacional, certo? Para que ele não chegue lá em valor em valor elevado. E o segundo ponto é que a União essa é a questão das concessões, das renúncias que devem ser feitas por todos. E a União ela não pode, ela não tem como, não tem poderio orçamentário, ainda mais nesse momento, para compensar todos esses valores, até porque eles não devem ser compensados totalmente, certo? A própria emenda constitucional de 2003 ela estabelece uma compensação. Por isso, Pedro, é importante que se diga que essa compensação ela não é em valores absolutos iguais para cada um dos estados. Ela vai variar de acordo com a participação que o estado tem no volume de exportações que é feita pelo país. Por isso que os estados que mais exportam vão receber maior compensação. Justamente porque parte dessa ideia de que essa desoneração ela promove o mercado brasileiro, ela promove a economia brasileira de modo geral, de todo o país. Então, é um sacrifício que os estados exportadores fazem em nome da federação, de deixar de arrecadar, de dar essa... E que foi acordado, como tu bem falaste, na nossa Constituição. Então, a gente não pode dizer que o estado do Pará foi lesado com isso. O estado do Pará participou da Constituinte e ratificou os ditames do nosso Constituinte, né? O nosso Constituinte originário estabeleceu isso. Foi algo que foi conversado em 88 e que se estabeleceu que seria melhor os estados abrirem mão dessa arrecadação em nome da economia nacional do que onerar o produto internacional, o produto nacional lá fora. Entretanto, que pelo menos se desse uma certa compensação a esses estados para que eles não ficassem, não absorvessem tanto essa perda, não fosse uma coisa tão ruim para os orçamentos deles. Por isso que se agora está tentando ajustar um pouco essa balança que estava muito pensa em desfavor desses estados, como o estado do Pará. Os cálculos da FAPESPA dão conta de que o Pará é o terceiro estado mais prejudicado, depois de Minas e do Rio. Claro que havia um descompasso, tanto é que havia que houve esse acordo. Esse acordo que deu cabo a décadas de discussão, e só para finalizar, é bom ressaltar que houve a previsão de isenção do pagamento dos ônus comerciais, certo? Isso é muito importante. Isso houve também um ganho, uma economia para todos os estados, porque eram múltiplos os conflitos durante essas décadas, certo? E, como já falei também, a questão dos blocos de Atapu e Sépia, que havia faltado complementar na minha fala. Certo, João? Acredito que foi bem completo a tua exposição e eu te agradeço enormemente a tua participação aqui conosco. Espero que você volte mais vezes para tratar sobre eu que agradeço pelo convite, parabenizo pela escolha de um tema tão importante, tanto no ambiente jurídico quanto especificamente para o nosso estado, né? Nós que somos paraenses. Então é importante que se fale sobre isso aqui no Pará, que os paraenses tenham conhecimento, até porque para que eles possam ter uma formação crítica sobre a nossa federação, sobre como o Pará está inserido no nosso contexto federativo. É muito importante que o paraense tenha conhecimento disso, porque assim ele pode exercer a cidadania dele de uma forma mais completa, imagino eu. E esse acordo foi um passo bastante importante que eu qualificaria como um ganho de maturidade federativa para o Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pela escolha do tema e espero contribuir cada vez mais, eventualmente em novas participações aí. Obrigado. João, nós poderíamos fazer um vídeo, mas dessa forma, os dois juntos agora, presencialmente mesmo, para explicar para as pessoas exatamente o que é a federação.